Hoje eu passei a tarde fazendo uma coisa muito legal. Eu li Jujutsu, que é algo que sempre é divertido, principalmente porque eu li aquele que pra mim que é a minha história favorita desse autor aí de todos os tempos. Começou a pré-venda de Venom. Começou a pré-venda de Venom. Vênus Invisível, que é um mangá novo da Devir, que está saindo aqui no Brasil, que, como vocês estão vendo pela capa, é considerado as melhores histórias do Jiu-Jitsu. E eu quero te lembrar que tu pode encontrar esse mangá em pré-venda e muitos outros, e quadrinho com promo, etc., em doisquadrinhos.com, tá? O site está atualizado lá, bonitão, ou tu pode também encontrar aqui no link, mas lá no site é mais legal ainda tu te acostumar a entrar lá, porque em breve vai ter conteúdo novo e tu vai te impressionar, tá bom? Eu tenho aqui a edição norte-americana, que é o tô falando Venom toda hora. Venus in the Blind Spot. Ele tem essa capa dupla que vocês estão vendo e a edição da Devir, ela é bem parecida com essa. Eu acho que a melhor forma de fazer esse vídeo é comentar conto por conto e dando as minhas impressões, porque o quadrinho ele abre com bilhões sozinhos, que é uma história. Cara, ele já abre assim te destruindo, né? Uma das primeiras páginas são dois corpos mortos ligados por... Atenção, tá? Esse vídeo ele pode não ser para toda a família. Vê bem onde tu tá assistindo. Tem dois cadáveres ligados por um anzol, por linha de pesca. É uma coisa ultra perturbadora. E assim, essa primeira história é bem legal, porque ela é o Jiu-Jitsu falando dessa nossa necessidade, né, de ter outras pessoas por perto, né, de não conseguir ficar sozinho. Então ele vai brincar justamente com esse medo. E a história é muito boa, é sobre um garoto recluso que acaba sendo, vamos dizer assim, o herói dessa história e talvez as coisas não saiam tão bem quanto ele imaginava porque ele vai ter que ter contato social, que é uma coisa que ele não gosta muito. Depois a gente vai para aquela que pra mim é a melhor história que o Jiu-Jitsu já produziu. A Cadeira Humana, sem palavras. Isso aqui é muito bom. Trata sobre uma escritora que recebe um conto, né? Ela recebe vários manuscritos e num deles tem um conto sobre um fã dela que resolve entrar para dentro de uma poltrona para ficar mais perto da escritora. É meio difícil de explicar, mas é isso, tá? Basicamente tem um cara, teoricamente tem um cara dentro de uma poltrona. E sim, várias vezes enquanto eu tava lendo o mangá, eu ficava olhando pra essa cadeira, que eu tô aqui sentado, porque e se tiver alguém dentro? E aí, o que acontece? É o Junjito brincando com essa ideia, né, do horror vir desses objetos mais mundanos, assim, e, cara, eu não sei se eu vou conseguir dormir muito bem hoje. Depois a gente tem Uma Paixão Que Não É Desse Mundo, que trata sobre um marido que diz que... É um marido meio creepy, como vocês estão vendo aí na imagem, e ele diz que ama sua esposa, mas ele passa as noites no sótão. Também é uma ótima história, ultra perturbadora. É legal de dizer que essas últimas duas não são do Junjito, né, na verdade são adaptações. Mas então, Vênus Invisível é a próxima, que é a história que dá título a esse mangá, e vai falar sobre uma garota que desapareceu. É muito difícil fazer uma sinopse dessa história, porque eu posso acabar estragando. Mas não é que a garota ela é roubada, vamos dizer assim, alguém rapta ela. Na verdade, ela literalmente sumiu, ela ficou invisível. E como ela é muito bonita, então a história se chama Vênus. É legal, mas eu não colocaria esse o título da coletânea, sabe? Eu prefiro, por exemplo, lá A Cadeira Humana, que é muito mais divertido. Depois a gente vai ter a quinta história ali, que é a Mulher Lambedora, que ela ataca as pessoas na rua. Essa eu achei ok, assim, não me empolgou muito. Depois, Mestre, o Mês e Eu, que é uma história sobre um autor que serviu de inspiração para o Jiu-Jitsu. A sétima parte é Como o Amor Veio ao Professor Querida, que é baseado numa história do Robert Hitchens, onde uma garota se apaixona por um escritor. Sinceramente, essas últimas histórias que eu comentei, elas são bem ok. Né? A coletânea ela volta a ganhar fôlego quando chega naquela que, cara, é o top histórias do Jiu-Jitsu, que é o Mistério da Falha de Amigara. Nossa, essa história é muito boa. A gente tem um terremoto que acabou revelando buracos numa montanha, só que esses buracos têm forma humana, e as pessoas começam a ir para esse lugar por curiosidade e descobrem que o formato que abriu nas fendas das rochas tem o exato formato do corpo delas mesmas. Especificamente essa história e a próxima, elas já saíram pela Devir no Dio, que é aquela outra publicação deles do Junji Ito. A diferença é que tem algumas páginas coloridas, né, alguns quadros coloridos nessa nova versão. E a nona história também é repetida, que é a trágica história do pilar principal, e a coletânea termina com O Filho Póstumo, que é sobre um bebê que acaba nascendo de um cadáver. É legal, assim, o conceito, embora ela seja um pouco previsível. Tá, agora é o momento de voltar ali para a afirmação do início do vídeo, né? O melhor de Jiu-Jitsu, que é assim que esse mangá é vendido ao redor do mundo, né? Ele já foi publicado em outros países, e sendo sincero, eu, por exemplo, vários contos daqui eu achei medianos. Eu tenho
Fragmentos do Horror, que a Darkseid lançou faz algum tempo aqui no Brasil, e alguns contos daqui eu acho melhores que do Vênus Invisível. O ponto é que eu não consigo considerar o Vênus Invisível o Ultimate Junjito, sabe? O Junjito definitivo. É uma boa coletânea, eu acho que se fosse para dar uma nota de 0 a 5, eu dou uma nota 3.5, sabe? Considerando que meio que quem é fã do Junjito já sabe o que vai esperar. Cara, vai ter splash page de explodir a cabeça, aquelas páginas horrorosas pra te causar uma sensação de desconforto. Ele remove toda e qualquer esperança dos protagonistas de ter alguma felicidade. Principalmente a história da cadeira valeu muito a pena, né? A parte ruim é que agora, sei lá, se bem que eu tenho sorte, né? Aqui em casa tem gato. E os gatos destruíram, como vocês estão vendo aqui, essa cadeira. Então acho que, sei lá, se tem alguém dentro da cadeira, a pessoa já morreu há muito tempo. Mas se tu quer uma opinião sincera, eu acho que essa é uma boa coletânea. De repente, se tu quer conhecer o Junjito ou ler o melhor dele, é mais legal tu ir atrás do Uzumaki, da Tomie ou do próprio Dio, né? Que eu acho que são mais legais. Mas ainda assim, o Venom tem umas histórias que... O Vênus tem algumas histórias que são marcantes e são aí realmente as melhores do escritor. Então o que eu tenho pra dizer é que de repente não vai com muita expectativa, sabe? Eu acho que tu vai ler bons contos do Junji Ito, mas essa ideia de que é o melhor do autor, eu acho que coloca o hype muito lá em cima. Mas foi muito bom te ter por aqui, tá? Eu espero que quando tu for ler, tu fique tão perturbado quanto eu. Lembra de entrar em doisquadrinhos.com. Lá tem Junji Ito, tem Ed Brubaker, tem um monte de pré-venda e quadrinho em promo. E é isso, tá? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.